Por escutarem o nosso programa hoje. É uma alegria ler alguns e-mails que chegaram recentemente e eu quero agradecer você por ter escrito. Eu sou especialmente grato por suas orações, pelos seus e-mails. Quando as pessoas escrevem e dizem que estão orando por mim e pelo programa, isso é muito encorajador e fortalecedor. Muito obrigado por vocês escreverem. Amados, necessitamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo pediu aos cristãos que orassem por ele. Isso é bíblico. O nosso Senhor Jesus Cristo orou pelos seus discípulos e os incentivou a fazer o mesmo em Lucas 18, versículo 1, onde lemos: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Bom, hoje vamos a mais um capítulo do programa da série que estamos estudando, que é O Homem e Seu Futuro. Mas antes de prosseguir, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, te agradecemos e te louvamos por aquele que nos amou e nos limpou de nossos pecados com o seu próprio sangue. Te agradecemos por tua santa palavra inspirada, que não tem erros e na qual podemos sempre confiar. Nós agradecemos por tua fidelidade em nos dar a palavra e preservá-la, Senhor. Obrigado pela forma como ela penetra em nossos pensamentos e traz luz para as nossas vidas. Te agradecemos por esse programa. Senhor, nós oramos para que a tua palavra seja uma grande bênção para todos os que estão ouvindo o programa hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando sobre o tema Vida após a morte. Em Hebreus 9, 27 lemos: "Aos homens está ordenado morrerem uma vez." Sabe, nestes 40 anos de ministério tem sido um privilégio pregar em centenas de funerais. É claro que o privilégio está em levar a palavra de Deus para aqueles que estão em necessidade. E este é o verdadeiro privilégio. Observando as pessoas nos funerais enquanto ministrava a palavra de Deus, via seus rostos cheios de angústia e incerteza. Parece haver algo misterioso sobre a vida após a morte. Eu vi as pessoas se aproximarem do caixão e olharem pela última vez o rosto de uma pessoa amada e com muita tristeza eles perguntavam: "E depois disso, o que haverá?" Bem, a Bíblia diz: "Aos homens está ordenado morrerem uma só vez." Sabemos disso e cremos e esperamos que no curso natural, normal dos acontecimentos, cedo ou tarde, essa experiência se fará presente em nossas vidas. Eu creio nisto. Mas nem todas as pessoas pensam assim. Há muitas pessoas que não pensam que isso vai acontecer com eles também. Mas, amigos, não há nada mais certo na vida do que a morte. Provavelmente você já ouviu essa frase. Isto é confirmado a cada dia em que vivemos. Pegue um jornal e você vai encontrar lá morte devido à doença, morte devido a acidente, assassinato, fome, afogamento e tantas outras causas. O que eu quero dizer é que todos os dias nos deparamos com o fato da morte. Segundo as estatísticas, cerca de 20 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo. Alguma vez você já pensou sobre o que isso significa? Simplesmente significa que uma pessoa morre a cada segundo em algum lugar no mundo. Pense nisso. Todos os dias, mais de 100 mil pessoas morrem. Se cada pessoa que morre deixar somente um familiar triste, teríamos mais de 100 mil pessoas para acrescentar na lista de pessoas tristes e quebrantadas. Tudo isso nos faz parar e pensar por um momento, pelo menos. Mas logo nos esquecemos e entramos na rotina do nosso trabalho diário, da nossa vida familiar. Então um dia, o mundo se acaba aos nossos pés. A morte entra na nossa família, levando um ente querido, possivelmente uma mãe, um pai, um filho ou uma filha, um marido ou uma esposa, ou um membro da família, ou um amigo próximo. Alguns de nós já viveram, já passaram por essa experiência. Eu dei a Deus a minha própria mãe, o meu pai e irmão. Esta não é uma experiência fácil, amigo, para nenhum de nós. Embora o cristão esteja bem instruído no que a Bíblia ensina, esta situação é uma das mais difíceis de passar e de viver. Nunca estaremos suficientemente preparados para a morte. A minha intenção hoje, no programa, nesse estudo, é ajudá-lo a ver como deve ser a atitude cristã em relação à morte, incluindo toda a tristeza e dor que a acompanha. Certamente não vamos considerar esta questão como algo mórbido e que deve ser reprimido, mas, pelo contrário, precisamos considerar a morte, porque sabemos que ela é certa e real. Agora, se você sabe que vai acontecer, então
Por que esconder a cabeça na areia como se nada fosse acontecer? Eu tenho um propósito com esta mensagem que é de ajudá-lo a ver o que acontece com aqueles que morreram e tentar mostrar algumas coisas que Deus tem para nós, que ficamos aqui na Terra. Como podemos ver, amado, para o cristão a morte tem um lado brilhante. Mas temo que poucos filhos de Deus podem ver este lado através do véu das lágrimas. O temor e o aguilhão da morte ainda permanecem mesmo entre os melhores filhos de Deus. Apesar de vivermos a cada dia o calor da verdade bíblica, ainda assim sentimos o frio da morte. Possivelmente, isso ocorre porque o reino da morte é uma área desconhecida para os vivos. Nenhum de nós morreu e depois voltou dos mortos, por isso não temos conhecimento do que isso envolve. Nós nunca experimentamos o que está além da morte. O apóstolo Paulo teve esta experiência em 2 Coríntios capítulo 12. Em uma visão autobiográfica, ele explica como foi apedrejado até a morte e Deus o levantou dos mortos. Lembre-se que houve 3 ressurreições no Novo Testamento. Nosso Senhor ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, irmão de Maria e Marta. Agora, nenhum deles sabia o que tinha depois da morte, mas é claro, eles morreram e não estão aqui hoje para falar sobre isso. Portanto, devemos ir à Bíblia, porque não temos experiência em relação a isso. E apesar de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa sabedoria científica, a morte e o que acontece depois dela ainda permanece no reino do desconhecido. Ela é a interrupção de todos os planos e propósitos da vida. Pense por um momento no que você está planejando para o seu futuro. Talvez alguns de vocês não estão planejando para um futuro distante, mas outros estão fazendo isto. Eu somente faço meus planos na vontade de Deus. Tudo o que você planeja para o futuro está sob o controle da vontade de Deus. Eu não sei o que o futuro traz. Não sei o que o amanhã me trará. Mas sei o que acontece hoje. O que eu tenho que enfrentar agora, no presente imediato. Mas posso morrer amanhã. Talvez eu não seja capaz de realizar todos os meus planos para amanhã. Portanto, faço todos os meus planos para o futuro dependendo da vontade de Deus. Mas muitas pessoas não fazem isso. Planejam como se fossem estar aqui para sempre. Quanto dinheiro vão gastar, quando vão se aposentar e como eles vão gastar esse dinheiro na aposentadoria. Não faça isso, amado, fora da vontade de Deus. Sempre que você faz um plano para o futuro, diga, se o Senhor quiser. Porque um dia estes planos vão ser interrompidos. A morte vai nos interromper e nos separar daqueles a quem amamos, por quem vivemos e trabalhamos. Pode parecer duro falar sobre isso, mas é uma realidade. E muitas vezes torna-se mais duro porque nós não falamos sobre o assunto. Como podemos ver, a morte não é tão fácil de aceitar. Confesso que este foi o meu sentimento quando eu estava perto da minha mãe, quando ela estava prestes a partir para estar com o Senhor. Eu conhecia muitas verdades consoladoras que estavam na palavra de Deus, mas o meu conhecimento nunca antes foi testado. Antes desse momento era um desconhecido teórico, não prático. Creio que sabemos mais coisas intelectualmente do que por experiência própria. Portanto, devemos nos preparar para a morte, seja para a nossa morte como a de alguém que amamos. A maioria das pessoas não querem pensar seriamente sobre a morte até que seja forçado a fazê-lo. Muitas vezes, nestes anos de ministério, eu tentei falar sobre esse assunto com as pessoas e elas diziam, não, eu não quero falar sobre isso, nem sequer mencionar. Eu quero viver o presente e também quero viver o futuro. Sabe, as pessoas não querem levar a sério o fato da morte, mas eventualmente a morte é certa, cedo ou tarde, e se tornará parte da experiência de cada um de nós. E quando isso acontecer, querido amigo, o melhor é enfrentar à luz da palavra de Deus. Certamente é parte da sabedoria estar preparado para esta experiência. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que a morte é certa. Isso você já sabe. A morte de um ente querido é uma experiência comum para todos os homens. Talvez eu esteja falando com alguns de vocês que perderam um ente querido recentemente, há alguns dias, semanas ou meses. Sabe, entramos na jornada da vida com grandes esperanças. Estas são muitas vezes construídas sobre planos que fizemos. Nós pensamos em função das necessidades de nossos filhos, a sua felicidade, a sua educação, suas futuras carreiras.
Nós pensamos sobre a aposentadoria do nosso marido ou da esposa, mas um dia, de repente, somos repentinamente parados diante da morte de um de nossos queridos. Médicos, cirurgiões, enfermeiros e amigos fizeram tudo o que podiam para salvar sua vida, mas, na perfeita vontade, a morte finalmente triunfou. Ele foi levado para mais longe e nada nesse mundo pode trazer de volta aqueles a quem Deus levou. E se cremos que o nosso tempo está nas mãos de Deus, eu creio assim, nem você nem eu podemos determinar quando terminará a vida de uma pessoa aqui na Terra. A morte é certa para mim e para você, para cada um de nós. E Deus, que nos dá a vida, é quem determina quando esse momento chegará. Quando eu estava pastoreando minha igreja, minha primeira igreja, uma jovem mãe que tinha aí pelos 40 anos, morreu de repente. Aparentemente era uma mulher saudável. O médico disse que ela morreu de ataque cardíaco. Estava subindo as escadas e quando chegou no fim, caiu da escada e morreu. Sabe, o marido dela, profundamente comovido e entristecido, aceitou isso como um ato da vontade de Deus. Mas havia 3 filhos adolescentes e estes 3 jovens ficaram confusos, perguntando por que a sua mãe, a quem eles amavam tanto e dependiam cada dia, por que ela lhes foi tirada? Sabe, levei semanas aconselhando em casa com a Bíblia aberta, antes que eles pudessem compreender a vontade de Deus, que é indicado para homens morrerem uma só vez, e que Deus, e só Ele, pode definir a hora da morte. E mais ainda, que Deus nunca age sem razão, sem propósito. Quando Deus permite que a morte leve um dos nossos entes queridos, Ele tem um propósito que é sempre para o nosso bem e para a glória dEle. Amados, devemos crer nisso. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um por um, pôde entender isso. E Deus, através de sua palavra, trouxe à luz a esses 3 filhos, para que pudessem dizer como Jó, cujos 7 filhos e 7 filhas haviam morrido: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do bendito Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Esses adolescentes entenderam que Deus não comete erros e que Ele proveria para o seu futuro. Isto aconteceu há muitos anos. Hoje, estes 3 jovens, agora casados e criando seus próprios filhos, têm um conceito mais amplo sobre essas coisas. Mas um dia, eles terão um conhecimento perfeito e também conhecerão como foram conhecidos por Deus. Um dia, vamos entender todos os mistérios da vida e da morte. O fato da morte deve ser entendido e aceito por todos nós. Este é o primeiro passo para preparar-nos para a partida de um ente querido. O que eu estou tentando fazer, amigo, é preparar você para quando Deus inesperadamente levar um dos seus entes queridos. Agora você pode pensar que isso não vai acontecer, mas vai acontecer. Não tenha dúvida. Se você não morrer primeiro, você vai testemunhar a morte de um ente querido. E este é o primeiro passo para nos preparar também para a nossa própria morte. Sabemos quando isso vai acontecer? Ninguém de nós sabe. Em Tiago 4, versículos 14 e 15, lemos: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se fizermos, faremos isto ou aquilo. Seja qual for o objetivo em que você está envolvido agora, nesse momento, amigo, é melhor incluir pelo menos a possibilidade da morte. Escreva isso aí na sua agenda hoje. Se Deus quiser. Nós somos humanos, criaturas morais, e a única coisa certa na vida é que mais cedo ou mais tarde iremos morrer. É possível que alguns de vocês que estão ouvindo agora irão experimentar a morte de um ente querido em um futuro próximo. Talvez agora alguém receba um telefonema dizendo que um ente querido morreu de repente. Eu quero ajudá-lo a preparar para isso. Vamos ver alguns dos termos bíblicos usados para explicar a morte. Exatamente o que é a morte? Tudo que podemos saber sobre a vida e a morte está na Bíblia. Religiões não cristãs têm ideias estranhas e fantasiosas sobre o que acontece após a morte, mas a palavra de Deus tem a única resposta verdadeira. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o verdadeiro conhecimento e toda a esperança. Aceitar a palavra de Deus é conhecer os fatos estabelecidos divinamente, e isso nos dá a paz que excede
todo o entendimento. No Novo Testamento existem diferentes palavras usadas para descrever a morte de um cristão. Apesar de serem figuras de linguagem, elas nos ajudam a entender o que acontece no momento da morte. A primeira palavra que vamos ver é a palavra dormir. Esta palavra não se refere ao sono do espírito ou da alma, mas apenas ao corpo. Lembre-se sempre que a parte espiritual do homem nunca está em um estado de sono ou inconsciência. Nossos corpos morrem ou descansam na sepultura até o dia da ressurreição. Agora, deixe-me repetir isso. A palavra sono ou dormir nunca se refere à parte espiritual do homem. A parte espiritual nunca cai em um estado de sono ou inconsciência. Fomos criados por Deus para uma existência de consciência eterna. Você que está ouvindo o programa agora estará consciente por toda a sua eternidade. Quando nosso Senhor soube que Lázaro havia morrido, ele disse aos seus discípulos em João 11, versículo 11, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos não entenderam que o Senhor estava usando a palavra dormir figurativamente e, portanto, disseram em João capítulo 11, versículo 12, Senhor, se dorme, estará salvo. Em outras palavras, eles disseram, Senhor, se ele está dormindo, então irá acordar em breve. Eles não tinham entendimento que o Senhor usou a palavra dormir para referir-se à morte do corpo. Então, nos versículos 13 e 14, ele deixa bem claro. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Agora, observe o que o Senhor fez aqui. Pegue aí a sua Bíblia e leia João capítulo 11, versículos de 12 a 14. E observe que o nosso Senhor usa a palavra dormir e morte como sinônimos. Quando estes queridos que são filhos de Deus morrem, seus corpos estão simplesmente dormindo, ou seja, deixamos que o corpo descanse enquanto espera o dia da ressurreição. 1 Coríntios 15, 54 diz, E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, testemunhou a respeito de Cristo diante dos líderes na sinagoga, ele foi morto. Esta mensagem levantou ódio em seus corações porque eles eram inimigos do Senhor Jesus. Atos 7, versículo 59 diz que apedrejaram Estevão e ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Este foi o último momento de Estevão na terra. Ele era um filho de Deus e sabia que seu espírito iria imediatamente estar com seu Senhor. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foram, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Estevão aprendeu essas palavras do Senhor Jesus, que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Por isso Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lucas escreveu isto em Atos, capítulo 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sublinha aí a palavra adormeceu. Literalmente significa que ele dormiu, porque a morte é a separação do espírito do corpo do homem. A palavra de Deus contém outras referências em que a morte dos cristãos é expressada pela palavra dormir. Pelo menos 13 vezes a palavra dormir é usada para a morte do corpo e a morte do crente em Cristo. Algumas dessas passagens são, anote aí, Mateus, capítulo 27, versículo 52, João 11, versículo 11, Atos 7, versículo 60, Atos 13, 36, 1 Coríntios 11, 30, 1 Coríntios 15, 6, 8 e 51, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13, 14 e 15 e 2 Pedro 3, versículo 4. É evidente que isto refere-se apenas ao corpo, porque a palavra ressurreição é usada apenas para se referir ao corpo. Daniel 12, 2 diz, E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. De todas essas passagens podemos obter o consolo no momento da morte.
todas as preocupações, problemas, provações, dores e sofrimentos da vida desaparecerão da vida do Filho de Deus para sempre. Tendo entrado na eternidade, o crente em Cristo nunca mais se lembrará dos males desta vida. Você pode perguntar: e como você sabe disso? Isaías 65:17 diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O descanso do corpo de seus entes queridos é um alívio bendito. Você e eu devemos descansar nesta verdade, amigo. É uma verdade maravilhosa e confortante para mim. Quando eu perdi alguém da minha família, estas passagens me deram conforto e força para enfrentar a perda dolorosa. Bem, o nosso programa terminou por hoje. Vamos continuar com o nosso estudo amanhã nesse mesmo horário. Nós vamos estudar a palavra partida, pois a morte é uma partida. Veremos como a morte é simplesmente a partida temporária de um ente querido e que vamos reconhecer uns aos outros um dia no céu. Agradeço a você mais uma vez por sua companhia. Que Deus te abençoe e até amanhã.